Marcos 11. Eu creio que nós iniciamos o nosso tempo nesse texto, a música que nós tocamos. Tenha fé em Deus, essa fé que vem de Deus. Amém. Ninguém consegue fazer essas coisas por conta própria, tem que ser algo divino. Então, Marcos 11, versículo 12, diz assim: no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse: nunca, jamais coma alguém fruto de ti. E tem um ponto de exclamação. Amém? Isso é uma declaração ousada. Amém? Nunca, jamais. Você está diante de uma figueira. Nunca, jamais coma alguém fruto de ti. Isso é você anuncia, é uma palavra de Deus com autoridade. Tanto é verdade que ela secou da raiz. E seus discípulos ouviram isso. Versículo 20. Passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: mestre, eis que a figueira que amaldiçoasse secou. Amém. Jesus é a prova de que quando ele falava e operava, as coisas aconteciam. E aí ele diz assim, ao que Jesus disse, tende fé em Deus. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar no coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Então ele está dizendo: vocês viram o que eu fiz? Amém. Existe algo, uma autoridade, um poder na nossa boca que faz coisas acontecerem, tocam. Amém. O Espírito Santo de Deus toca nas pessoas. A tua palavra pode tocar um coração, desmontar alguém e ele achar o Evangelho. Amém. A tua vida é algo real, o Espírito Santo opera. Amém. Existe uma realidade que opera. Nesse caso, a planta secou. Agora, lembra isso. Jesus não fazia nada que o Pai não dissesse para ele fazer. Ele não fez por conta própria. O Pai, ele diz assim: eu só faço o que eu vejo o Pai fazendo. Então, ele estava debaixo do comando de Deus para fazer isso. E Jesus era ungido por Deus. E o Espírito Santo de Deus repousava por ele. E a Bíblia fala que quando o Espírito repousou sobre ele, ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, ele me ungiu para falar, pregar o Evangelho. Então, Jesus, quando ele está falando para essa figueira, ele está ungido pelo Espírito, falando algo do Espírito de Deus, sob o comando de Deus. Então, e é isso que nós precisamos entender. Não adianta nós chegarmos e sairmos dizendo para qualquer coisa, onde nós vamos aprender como falar, que palavras usar e que termos usar para nós fazermos mover essa situação difícil. Jesus está dizendo: se vocês fizerem e virem, vocês acham que é difícil? Para vocês, tenham fé de Deus. Tenham fé e façam a mesma coisa. O que ele está dizendo? Vocês têm que operar como eu estou operando. Só façam o que o Pai está falando, e o Espírito Santo tem que estar presente. Meu irmão, se o Espírito Santo não operar, uma figueira não seca. É o poder de Deus que foi liberado naquela situação. Amém? E aí ele diz assim: por isso vos digo, que tudo quanto em oração pedirdes. E aí ele, é como se ele é no mesmo tema, mas ele muda o tema. Tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebeis, será assim convosco. Ele está dizendo: você não manda Deus fazer as coisas. Amém? Ele não está falando, ele está falando de oração agora. Está falando de oração a Deus. Aqui ele está falando de montanha. Você não vai diante de Deus e diz: Deus, eu te mando fazer isso para mim. Você não faz isso diante de Deus. Você faz diante da montanha. Porque ele diz: você vai a Deus. Sabe o que você faz? Você vai a Deus e pede para Deus operar
como Jesus operou. Crede que recebesse, esse é o chamado de Deus, que você tem a autoridade e a graça e o chamado para operar e fazer as mesmas obras e obras maiores, mas você tem que fazer como Jesus fez. Você crê que essa é a vontade de Deus e você precisa operar como Jesus operou. Não adianta, meu irmão, nós não vamos fazer o que Jesus fez operando com a nossa vida. Amém. Onde nós vamos, amém, nós somos totalmente... Uma vez a gente crê, outra vez não crê, a gente está mais preocupado com as coisas desse mundo. Amém. Jesus era 100% consagrado em Deus. Então, o que Jesus está apontando? Está apontando o potencial de uma vida consagrada a Ele, de um discípulo rendido a Deus, cheio do Espírito, é isso que você pode fazer. Então, o erro nosso é assumir assim, é só eu falar para essa montanha e ela não sai. Sim. Esse conjuro, né? Em nome de Deus, a quem Paulo serve, que você sai, e os irmãos dizem, amém, saíram, fugiram sem roupa, amém. O que é isso? Mas por que funcionou para um e não funcionou para outro? Aí, os discípulos estavam orando, e o Espírito Santo de Deus estava sendo liberado, eles disseram, me dá dinheiro, eu quero comprar, me dá essa graça de fazer isso. E aí Pedro diz assim, vocês julgaram que vocês podem com o dinheiro comprar um dom de Deus, isso é um presente de Deus. É algo, operar nesse nível de mover montanha, transformar situações, é um presente de Deus, é uma graça de Deus e é pela fé, não é esforço humano que está em jogo. Ou seja, nós estamos aprendendo a sair de cena para que o Espírito Santo de Deus possa repousar em nós e o que nós falarmos não venha de nós mesmos, mas é um dom de Deus, é algo do Espírito. Amém? Rios de água viva vão fluir do nosso, amém? Da abundância do nosso coração nós vamos falar coisas, mas não é de nós mesmos. Amém? Não é de nós mesmos. É um dom de Deus. Então, o que nós estamos vendo, amém? O que nós estamos vendo, e todos nós estamos vendo no mundo ao nosso redor, é que existe uma crise enorme de liderança também. Uma crise enorme ao nosso redor, em tudo que é lugar, em todos os níveis. E, de uma certa forma, uma frustração por parte da igreja e de nós mesmos, a nossa incapacidade e a nossa ineficiência de alterar situações também. Parece que o mundo está indo no roldão e a igreja perdeu a sua voz, a voz de autoridade, de mexer, amém? E de mudar situações. E de alguma maneira, eu creio que é um tempo importante na história, onde Deus quer restaurar a autoridade da igreja, a voz profética da igreja, mas não como nós entendemos. E o grande desafio que nós temos é que nós entendemos que vai ser feita pela lógica que o mundo opera. Então, como eu disse, é quase que uma frustração contínua e perpétua. De assim, as coisas estão indo para o lugar e nós estamos, inclusive, a maneira como a igreja, de maneira geral, e todos nós estamos incluídos, nós estamos operando racionalmente, humanamente falando, como o mundo opera, usando os mesmos, amém. De uma certa forma, falando coisas meio óbvias e que não, amém. E que não está, amém, não está rompendo com a situação e trazendo transformação, de alguma maneira. Amém. E nós, amém, e a sensação que tem que parece que Deus está sempre um passo na frente e nós estamos sempre olhando atrás, e o mundo, amém, dando problema, e nós vamos reagindo. Então, agora faz isso, agora nós nem... aconteceu isso. O que nós fazemos? Ou seja, a igreja meio envolvida, correndo atrás e meio que apagando incêndio quando a gente precisa de alguma ajuda. Então, é lógico que a gente também tem que chegar numa situação, ele diz, olhando tudo o que Deus disse que Ele é capaz de fazer, o que Ele fez até hoje, existe um clamor no nosso coração. Tem coisas além que nós não estamos captando. Amém. Ou porque nós estamos vivendo nessa dualidade, como se diz, nós andamos com Deus, mas nós andamos tanto nessa terra que nós perdemos a noção. É quase que você
nós temos isso, nós somos salvos, nós temos Deus conosco, mas esse mundo é tão bom também, que a gente está tão envolvido, as pessoas estão envolvidas, e você não está conseguindo navegar nos dois mundos corretamente para afetar esse mundo com o que vem do céu. Porque nós estamos quase que mais envolvidos com esse mundo e pedindo para Deus nos ajudar quando precisa, do que nós não entendemos que Deus nos deu autoridade para transformar o mundo e salvar situações. A Bíblia fala, não vos conformeis com esse século, não toma forma. E nós, de uma certa forma, nós estamos tomando a forma. Inclusive as nossas orações e a maneira como nós pedimos, é um pedido assim, como os discípulos disseram, será esse o tempo que restaures o reino a Israel? Como se fosse assim, nós estamos fazendo pedidos que não é o que Deus tem em cena. Amém. Então, os níveis de revelação de autoridade da igreja, parece que nós estamos batendo num certo estágio, e eu creio que e Deus, com certeza, Ele tem coisa gloriosa a fazer. Ele está procurando corações, Ele está nos chamando para perto dEle. Né? E é lógico que nós progredimos, que a igreja avança, que você faz certas coisas, que você toma certas realidades, que você vê certas coisas, mas nós precisamos ter um pouquinho mais de um discernimento mais acurado do que está acontecendo e uma autoridade maior, eu creio que Deus está querendo de nós. Amém? E nós precisamos estar cientes disso, que Deus tem muito mais a fazer. Amém? Algo dentro de nós, assim, tem alguma coisa faltando. Amém? Tem alguma coisa que... Amém? Amém. Quando você olha a igreja primitiva, você olha o que Deus é, o Deus da Bíblia, e diz assim, não, nós precisamos... Amém. Tem algo que Deus está nos chamando. Amém. Então, Lucas 1... E havia, quando Jesus estava andando entre na terra, as pessoas, ele fazia certas coisas e as pessoas ficaram surpresas. Amém? Surpresa que Deus tinha dado tal autoridade aos homens. Amém. Jesus perdoava pecados, teus pecados estão perdoados. Amém. Levanta e anda. Mas Jesus não está perguntando, dando sugestão, ele está fazendo uma declaração. Amém. Isso aí é mover montanha. Levanta e anda. Amém? Se você fala para uma tempestade, te aquieta, amém? E emudece. E as pessoas estavam vendo como é que Deus deu tal autoridade. Amém? E o que nós estamos vendo é essa crise de liderança, essa autoridade, esse governo de Deus, de trazer o reino dele e afetar as situações nessa terra, que eu creio que é o coração de Deus. E eu estou lendo 3 partes aqui onde aparece o anjo Gabriel. Uma das características do anjo Gabriel é fazer isso. O anjo Gabriel diz assim, amém, tu vai ter um nenê. Amém, ninguém está te perguntando. Amém, num certo sentido. Seria, tu tem interesse em ter um nenê? Não, tu vai ter um nenê e o nome dele vai ser Jesus. Existe uma autoridade que você tem e que Deus quer restaurar. E a minha conversa nessa manhã é: Deus quer restaurar. E Deus, amém, eu creio que esse tempo todo que Deus está falando conosco, amém, Ele precisa trabalhar em nós primeiro para depositar do seu Espírito, para você poder perceber o que o Espírito está dizendo e falar certas coisas. Amém. E nós vamos ver um tempo, amém, a autoridade da igreja, o governo da igreja, ou do povo de Deus, nós vamos ficar cada vez mais evidente, mas não na forma que nós entendemos, politicamente falando, amém, como as pessoas querem, através de partido e de governo. Se você olha, amém, o povo, os discípulos reinavam naquele momento ali, amém. Os religiosos chegavam, pegavam eles e assim, o que vocês estão fazendo? Nós estamos pregando a Jesus e ele está curado em nome daquele que... o povo começava, a fé começava a gerar nas pessoas, a classe política religiosa ficava nervosa. Amém. E eles ali com ousadia pregando o evangelho e com autoridade dizendo, esse Jesus a quem vós crucificaste, esse deu a esse poder. Amém. E ele...
Amém? Então você percebe que existem coisas que eu creio que Deus quer fazer diante de nós, amém? Que vai requerer, e é esse nível que Jesus está dizendo, tenha fé em Deus, porque você, da mesma maneira, você pode fazer certas coisas. Então que Deus, amém? Que Deus gere fome em nosso coração para esses níveis de fé, é isso que Deus está nos levando a fazer. Amém? Amém? E com certeza está na hora de a gente ter conversas mais de gente grande. Não é, amém? Não é com um versículo de caixinha de promessas que nós vamos dizer para as montanhas mudar a história. Amém? Nós estamos querendo muita coisa, mas nós não estamos demonstrando a nossa apreciação com o dom que está disponível para nós. Amém? E que requer, de alguma maneira, requer dizer assim, vocês realmente querem. É necessário que você entenda o que está disponível, que você creia e seja feito conforme a nossa fé. Então, o anjo do Senhor apareceu no versículo 19 e diz, eu sou Gabriel, eu assisto diante de Deus e fui enviado para falar-te e trazer-te essas boas novas. Esse eu li o 19, né? É do outro lado. O anjo Gabriel apareceu, depois nós voltamos para Zacarias. Então vamos falar de Zacarias. Versículo 12. Vendo Zacarias, turbou-se e apoderou-se dele o temor. Versículo 13. Disse o anjo, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E essa é uma declaração que ele diz. Tua mulher, Isabel, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Você percebe? Ele está anunciando algo do céu. Ele não está sugerindo nada. Existe uma força que carrega. Ele vem do trono de Deus e é hora de fazer certas coisas e ele anuncia algo. Vai ter um filho. Tanto é verdade que ele meio que vai ficar mudo. Ou seja, é como se Deus diz, eu vou fazer algo na terra, eu estou te dando a chance de correr atrás e ajustar a tua fé. Amém? É o plano de Deus. Deus tem um plano nessa hora. Quando Gabriel aparece para Maria, ele diz assim, Maria, não temas, versículo 30. Porque achaste graça diante de Deus, eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Amém. Você vai conceber. Amém. Ele está só anunciando. Ele não está perguntando nem sugerindo. Você vai conceber. E o nome dele será Jesus. Amém. Os planos de Deus estão esperando por ser, amém, liberados na terra. Amém. Esse anjo, e eu queria que você olhasse o versículo 19. Eu assisto diante de Deus. Ele anda perto. Diante de Deus, ele está ali. É como se Deus disse, vai, é hora. Esse é o tempo de Deus. Amém. Na plenitude do tempo. Vai e anuncia. Ele olhou, Zacarias olhou, a oração de Zacarias olhou, a Virgem Maria olhou os pastores, o cenário no calendário de Deus. Ele está procurando algum que vai anunciar. Meu irmão, ele vai mandar os anjos anunciarem. Até as pedras clamarão. Mas Deus ungiu a sua igreja profeticamente. Toda a autoridade foi dada para a igreja para assistir diante de Deus e anunciar o que Deus está fazendo nessa hora. Amém? Eu fui enviado por Deus. E se você olha no capítulo 2 de Lucas, o anjo apareceu e disse, esse é o anunciador, né, que vem do trono. Hoje nasceu na cidade de Davi, versículo 11, o Salvador, que é Cristo Senhor. Encontrareis uma criança envolta com faixa e deitada em manjedoura. Ele não está perguntando, ele está dizendo, vai que você vai encontrar a criança. Amém? A capacidade de falar algo que vai acontecer. Amém? Amém? Essa é a autoridade do cristão. É você falar algo e acontece. Então, a surpresa dos discípulos foi, viu? Jesus falou e aconteceu mesmo. Amém? É isso que Deus veio fazer. Restaurar em nós, não temos o lugar de autoridade onde você fala a palavra de Deus ungido pelo Espírito e as coisas acontecem.
E as coisas acontecem. Então também existe algo que Deus está nos chamando, quando Jesus falou assim, tenha fé em Deus. Amém. Você pode mover coisas. A tua fé, ou seja, Deus quer mover situações, Ele quer operar. Existe algo que Deus quer fazer e Deus está esperando de nós, mas de alguma maneira, esperando de nós o desejo de cooperar com Ele e sermos canais e entregar e consagrarmos a nossa vida para o assistir diante de Deus. Amém. E que Deus vai conceder certas coisas para as pessoas que apreciam e amam a Ele. Amém. Você anda com Deus o suficiente para Ele te enviar. Amém. Essa é a maneira como Deus opera. Ama a Deus e anda com Ele uma vida consagrada o suficiente para Ele te dizer, vai. Ele tocou o lábio de Isaías e diz, anuncia. Amém. Então, de maneira geral, qual é o desejo de Deus para a sua igreja? A igreja do Senhor Jesus Cristo. Ele veio, toda a autoridade eu dei. Esse é o governo de Deus na terra, ungido pelo Espírito, trazer o reino de Deus na terra. Amém. Onde você e o reino de Deus opera dessa maneira, você. Amém. A autoridade do reino de Deus. Então, o que pode acontecer, meus irmãos? Nós crescermos nessa capacidade de sermos instrumentos nas mãos de Deus, como no meio de uma refeição, você falar uma coisa que Deus vai fazer. Onde muitas vezes as nossas refeições são... Amém, nós estamos dissociando o reino de Deus nesse mundo, onde você visita a Deus de vez em quando você precisa, mas a tua vida é aqui. Quando Deus está dizendo assim, não, eu quero trazer o meu reino nessa terra. E tem coisas que precisam ser feitas, que preciso da autoridade do meu povo de começar a declarar e anunciar. Amém. Você vai encontrar uma criança assim. Amém. Não é uma sugestão, é você estar anunciando o que vai acontecer. Amém. Então você já se viu falando coisas. Amém. E o que nós talvez estamos deixando de perceber é essa maneira como Deus está tratando conosco e nos desvencilhando desse mundo, nos desarraigando dessas coisas para algo precioso que Ele quer nos repartir, onde do nosso interior vão fluir rios de água viva, onde nós vamos falar certas coisas que vão acontecer. Por que elas vão acontecer? Não é porque você quer que aconteça, porque você anda com Deus e você carrega o peso de Deus para falar certas coisas. Quando algumas pessoas vão dizer que é uma coisa simples, tipo, mas imagina, para o leigo, para o homem natural, ele vai dizer assim, o que tem a ver uma figueira secar? Amém. O reino de Deus estava avançando naquele lugar. Amém. As credenciais de uma igreja que tem líderes que carregam, amém, o poder do Espírito para fazer acontecer. Amém. Uma coisa é o governo que você tem, que você é líder de alguma coisa. Outra coisa é o governo espiritual, que você fala algo e ela acontece de cima para baixo. E eu creio que Deus quer, de alguma maneira, é o que nós vamos ver no próximo, diante de nós. Amém. Deus restaurar a autoridade, amém, onde nós vamos começar. Deus precisa de líderes, amém, nessa hora. Números 11, 25. Eu vou ler o texto, depois nós vamos voltar um pouco para ele, mas só para você entender de onde nós estamos vindo. Versículo 25 diz assim: então o Senhor desceu na nuvem, Ele falou, e tirando do Espírito que estava sobre ele, sobre Moisés, pôs sobre aqueles 70 anciãos. E quando o Espírito pousou sobre eles, profetizaram, mas nunca mais depois. Ou seja,
Deus estava selecionando governo, liderança. Moisés, diante da pressão que era, ele pediu: eu preciso de ajuda. E Deus estava selecionando 70 homens que iam ser governo. Amém? A função era de autoridade, de governo, de liderança. O que nós estamos tendo uma carência de liderança hoje. Deus está selecionando, chamando, tirando do seu espírito e colocando a sua unção sobre líderes que têm o toque espiritual em cima. Lembra? O espírito dele, a letra é maiúscula. Você não tirou o espírito de Moisés e deu para ele. O espírito que pousava sobre Moisés para fazer o que Moisés fez, Deus pegou. Amém? Ele não tirou esse espírito, até porque Moisés continuou a ser líder, mas o espírito ele tirou e colocou sobre esses homens para carregar. É a unção de Deus, é o governo de Deus na terra. Amém? Essas pessoas profetizaram, tal foi o impacto de uma experiência gloriosa, que não é só eu fui eleito, amém, CEO, né? Eu sou o dono da empresa. Meu irmão, existe o dono da empresa, humanamente falando, e existe o espírito, o homem cheio de Deus, que foi colocado em certo lugar para operar na força do Senhor. Amém? Tem tantos lugares de liderança que Deus quer ungir a nossa vida, e nós precisamos operar pelo Espírito. Amém? Tem montanhas que a empresa, que a vida, que a nossa, precisam saber que é só pelo Espírito de Deus, não é por força. Amém? É pelo Espírito de Deus. Quando Zacarias estava construindo, amém, eles iam construir o templo, você vê isso em Esdras, eles falaram assim, ó, o que tu está vendo, Zacarias? Aí ele disse assim, pois é, não é por força, é pelo meu Espírito. Existe uma unção de Deus, que Deus quer repousar, e eu queria colocar essa realidade, é o governo de Deus com a capacidade de governar e a capacidade de profetizar, amém? Ou seja, você precisa enxergar o que está acontecendo e ter autoridade para operar, amém? Essas pessoas, amém? É impressionante o que Jesus falou. Amém? Ele ouvia o que o Pai queria e ele liberava com autoridade na terra. Amém? Ou seja, o que pode acontecer? Você pode ouvir a voz de Deus e falar, eu sinto que isso aí pode estar acontecendo. Amém? Mas as pessoas precisam acontecer. Amém? Precisa de autoridade para você falar algo. Amém? Que Deus nos unja nessa hora. Amém? Que Deus unja a sua igreja. Amém? Deus tirou, e é algo espiritual, a autoridade é algo espiritual do reino. Ele tirou do espírito que estava Moisés, amém? Um líder. Amém? Um senhor líder. Amém? Moisés encontrou a Deus na sarça depois de se esvaziar completamente. Sabe o que nós temos feito, meus irmãos, na nossa vida, e nós vamos fazer para o resto da vida? Andar com Cristo ao ponto de nos humilharmos cada vez mais para que o Espírito Santo de Deus possa ser maior em nós. Amém? Para que a autoridade de Deus, convém que Ele cresça, você diminui, porque a unção de Deus, Ele vai repousar não sobre a nossa carne, ela vai repousar sobre Cristo Jesus, é o ungido de Deus. Quanto mais de Cristo nós tivermos, mais Ele vai fazer. Então, o que você pode dizer? Que nós não estamos aprendendo como mover montanha. Você usa esse termo, você usa essa expressão e você fala assim. Não, você está sendo esvaziado para conter de Cristo, para ouvir a voz de Deus com mais precisão e o Espírito Santo poder pousar sobre você para que aquilo que você falar carregue o poder de Deus para fazer. Porque, amém, se o Espírito Santo não mover, amém, nenhuma montanha vai sair do lugar. Mas Deus tem que estar presente no que está acontecendo. E nós oramos que o reino dele venha, amém, a vontade dele seja feita. Amém? Então nós não estamos falando de um governo político, humano, normal, nós estamos falando do reino de Deus. Existe uma habilidade, amém, que nós podemos dizer que está faltando, amém, de fazer as coisas acontecer, amém, de ouvir a voz de Deus amém, e de operar com autoridade e dizer, amém, amém, tremendo, você vai ter um filho. Amém. Quando Deus falou com Abraão, ele disse, daqui a 1 ano, o anjo apareceu, daqui a 1 ano você vai ter um filho. Amém. Benção. E junto com essa autoridade, esse peso de Deus, quando você fala o que Deus está dizendo que você fala, amém. Se Deus age,
as coisas vão acontecer, amém, não importa. O que nós somos, o que Deus está restaurando, a igreja, nós temos a autoridade do nome de Jesus. Nós temos, amém. Jesus fez certas coisas e Deus nos deu essa capacidade de operar dessa maneira. De realizar coisas que são pertinentes ao governo de Deus na terra. Amém. Deus pegou da capacidade de liderança, do Espírito que estava, a porção é do Espírito Santo que repousava sobre Moisés, lembra? Ele foi esvaziado e fugido até o deserto, o final da vida dele. Agora Deus diz assim, amém. É como se Deus vem, dá instrução para ele e o Espírito de Deus pode usar, amém. Moisés não fez nada, meus irmãos, é o poder de Deus se manifestando através de um vaso totalmente. Amém. Ele disse, eu não quero, não sei, não tenho. E ainda, além disso, os sinais que Deus deu para ele foi um cajado, que era uma serpente, e lepra. Lepra na Bíblia é um sinal de pecado. Ele diz assim, mantenha o teu coração humilde, puro, para saber, e vigilante, que tudo que eu vou fazer não é teu, é o meu operar. Esse é o coração rendido, onde a nossa autoridade veio de Deus. Não use errado a autoridade, que ela te morde. Amém. E anda humildemente com o teu Deus. E é nesse cenário, a Bíblia descreve Moisés, o homem mais manso da terra. Ele estava, amém. E Deus ungiu esse homem para fazer o que ele fez e comandar aquele povo. Amém. Tremendo. Um homem com um cajado na mão. Sabe o que ele fazia? Ele subia diante de Deus e o rosto brilhava. Amém. Deus falava com ele. É isso que ele era. E Deus tinha dado autoridade. Então, esse evento, o meu ponto é esse, que não é um pequeno evento. Ele ia tirar desse espírito e repartir com 70 homens. A Bíblia fala que alguns estudiosos, amém, entre os estudiosos, os rabinos e os estudos feitos e os escritos, diz que eram seis candidatos por tribo. Isso daria 72. Essa é a razão porque sobrou 2 que não estavam. Então, se você lembra, eram 70 homens, 6 vezes 12, amém. Sei que vocês estão de férias, né? 72, sobram 2, e Deus, é como se Deus, assim, eram das mesmas tribos. Os inscritos, esse é o que a tradição diz, os estudos, os escritos diz, que eles estavam inscritos, e Deus, de maneira sobrenatural, ia escolher 70. 2 iam ficar de fora, e dizem os escritos, que esses 2 que ficaram de fora, eles ou se consideram, nós não somos dignos disso, amém. Isso é muito, amém. É exatamente por isso que Deus visitou eles no arraial. Não interessa. Deus procura o coração humilde. Esses 2 disseram assim, não, nós abrimos mão da nossa, tipo assim, nós não somos dignos disso e lá. E eles continuaram profetizando. E um dos escritos de antigamente diz que uma das coisas que esses 2 estavam profetizando, diz assim, Josué, tu vai substituir Moisés. Amém. Lá naquela época. E Josué era um simples ajudante ali, que diz assim, eles estão profetizando, ele estava ainda... Amém, tem muita coisa, amém, que nós não fazemos ideia, amém, que Deus está operando. E aqui, no nosso texto, diz assim, quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. É interessante que as traduções, tem traduções que se contradizem, diz eles profetizaram e não cessaram de profetizar. E uns interpretaram que eles cessaram de profetizar. Então, esses homens continuaram profetizando lá do outro lado. Então, a realidade é o seguinte, houve algo nesse momento da história onde Deus pegou da autoridade, do governo, essas pessoas foram chamadas para cargo de liderança, para carregar a liderança como Moisés. Mas, além disso, eles profetizaram.
é como se fosse uma credencial de liderança cheia do Espírito. Amém. É uma liderança cheia do Espírito. E, meus irmãos, no reino de Deus, qualquer função de liderança, amém, no reino de Deus, onde você está, que você tenha esse desejo no coração e esse entendimento. Deus quer ungir seus líderes nessa hora. Não é uma liderança natural e humana, são pessoas que ouvem a voz de Deus e declaram o plano de Deus na terra. Atos 1. Vamos ver se nós conseguimos. Finalizando. Versículo 4. Jesus estava prestes a subir ao céu, diz assim, e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com águas, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Então, os que estavam ali reunidos perguntaram, Senhor, será esse o tempo em que restauras o reino de Israel? Você percebe? Essa é a lógica que nós... Então, Jesus está falando da seguinte maneira, vocês estão pensando autoridade, governo e poder, o Espírito Santo vai vir sobre nós, e o reino de Deus vai estabelecer politicamente nessa terra. E aí Jesus responde, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Quando o Espírito Santo de Deus vem sobre nós, é uma maneira diferente de entender datas, estações e tempos e de governar nessa terra. E Jesus diz assim, vocês não precisam se preocupar com essas coisas humanas e tempos e calendário humano. Vocês vão receber o Espírito Santo de Deus e vocês têm acesso ao coração de Deus. E se vocês andarem... O que nós estamos ouvindo de Deus é que nós estamos recebendo algo que nós não fazemos ideia do que nós estamos recebendo. Essa é a realidade. E nós estamos preocupados em receber o Espírito Santo, de fazer uma oração para resolver as nossas pequenas coisas, quando Deus, amém, eu creio que é o momento que nós estamos vivendo, se Deus está chamando assim, está na hora de crescer, amém, Deus tem um plano e Ele está procurando líderes que vão falar e viver o reino de Deus e liberar a palavra de Deus nessa hora. Existe uma responsabilidade para o governo, amém, que é o peso que Deus, é você entender o que está acontecendo nessa hora, e uma responsabilidade da voz profética. Talvez nunca antes visto na terra. A igreja está sendo chamada para governar e falar os planos de Deus. Amém. Se nós estamos vivendo o tempo do fim e nós vamos ver uma grande colheita de almas, amém, tem coisas que vão estar por acontecer. Amém. E Deus está procurando aqueles 70 anciãos, amém, que Ele está observando. Deus está observando aqueles 70 anciãos que estão espalhados por Israel, onde Ele vai depositar da sua autoridade para esse tempo. Amém. E o termo, amém, o texto de 70, mas Deus está olhando. Amém. Deus está olhando. Amém. Deus está procurando corações e líderes que vão liberar o reino dele na terra. Amém. E, meu irmão, como nunca antes, é como eu disse, quando nós começamos esses 2 meses, nós não estamos, talvez, entendendo e preparados para o que está diante de nós. E Deus está ajustando nosso coração. Não vai ser na força humana que você vai construir. E é interessante que o texto de Zacarias 4, onde eles estão falando da construção e da reconstrução, ele fala assim, você vai dizer para esse monte, ó monte, né? Também existiu um monte que estava atrapalhando a construção e a restauração das coisas de Deus. E a Bíblia fala lá em Esdras 6, e diz assim, eles, pois, iam construindo, edificando, em função da palavra profética que estava sendo liberada.
Então, existe uma autoridade e um plano de Deus sendo liberado, e, amém, que Deus vai repartir nessa hora. Amém. É como se Deus tivesse assim, esse é um tempo onde Deus vai estar depositando da sua unção de autoridade, amém, e principalmente falando em termos de governo e de liderança. Você não pode, jamais vai poder mover uma montanha senão na força do Espírito Santo, senão na unção do Espírito. Nada vai ser feito se não o Espírito Santo de Deus estiver envolvido. Amém. Nada nessa terra que tenha a ver com o reino de Deus, com os planos de Deus eternos, com a salvação do mundo, com a bênção de Deus, com tudo o que Ele quer fazer, vai acontecer se não o Espírito Santo não estiver envolvido plenamente. Descerá sobre ti, como isso vai acontecer? O Espírito Santo vai descer sobre ti, e o poder do Altíssimo vai vir sobre ti, e o que vai acontecer é algo sobrenatural, é de Deus. Tudo o que Deus faz e vai fazer pertinente à eternidade, ao reino de Deus nessa hora, depende do descer do Espírito Santo e repousar sobre nós e da unção de Deus sobre a nossa vida e sobre a igreja. Amém. E Deus está procurando pessoas onde Ele possa repousar do seu Espírito. Pessoas que levam a sério o que Ele diz, que fazem só o que Ele diz, quando Ele diz, do jeito que Ele diz, que são rendidos e obedientes, como Jesus aprendeu a obediência, e que no seu coração rendido, onde o Espírito Santo possa repousar. Tudo o que vai ser feito nessa terra, que tem a ver com o reino de Deus, vai ser através do repousar do Espírito em nós, na igreja. Amém. E Deus achando alguém quando Ele possa repousar, e onde você vai falar o plano de Deus para essa hora. A autoridade, amém, carregar o peso de Deus, amém. Por isso que eu falei, nós não fazemos ideia, ou talvez nós minimizamos a ideia e o fato de você falar algo em nome de Deus. Amém? E Deus é algo que nós precisamos começar a pensar, a igreja tem que pensar, a nós ajustarmos cada vez mais o nosso coração e a nossa voz, porque Deus quer fazer sair, amém, poder. Quando você fala, é impressionante, Jesus está dizendo, Jesus disse para uma figueira, nunca mais ninguém vai comer de ti. E Ele falou isso como uma declaração, Ele não está sugerindo. Tem um ponto de exclamação na nossa Bíblia ali. Jesus está... Mas tem coisas que nós precisamos começar a falar. Amém. Dessa, amém. Nunca mais tu vai ver meu rosto, farol. Nós estamos indo em direção a essa terra. Tem realidades e coisas que Deus quer que sejam anunciadas, que nos posicionam em direção ao plano de Deus e ao que Ele está fazendo nessa hora. Amém. Então você vai ver essa combinação, o Espírito Santo desceu sobre ele e o poder de Deus. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e o poder. Então nós lemos aqui que Jesus avisou os discípulos, não vos compete conhecer tempos ou épocas, mas tem algo que vai acontecer sobre a vida de vocês, que mudou a história. Amém. Algo que mudou a história na vida dessas pessoas. Então eu estava conversando com Deus, né? Eu estava analisando, e eu sinto, amém, de alguma maneira existe um padrão de como Deus opera. Quando Deus falou conosco há 2 meses atrás, amém, eu comecei com uma visão e Deus foi, amém, eu comecei de um jeito e Deus foi ajustando a palavra, amém. Ele é como se nós fomos andando para trás, é como se Deus foi falando sobre um coração rendido, sobre você, a capacidade de ouvir a voz de Deus. E sabe o que acontece? Deus sempre vai falar conosco para que Cristo cresça e você diminua. É um processo de morte, porque Deus quer depositar do seu Espírito. Amém. Porque é o Espírito que dá vida. Então, você imagina o que aconteceu. O padrão é sempre esse. Jesus andou 3 anos e meio com os discípulos. E ele dizia assim, vocês não podem ir lá, vocês precisam do Espírito. Amém. Nós poderíamos dizer, eles estão prontos, eles andaram com Jesus. Amém. Amém. Eles estão prontos, eles andaram com Jesus. 3 anos e meio, que é que tem um professor, ele sabe tudo, eles viram tudo, era só copiar. Não, eles precisam do poder para fazer acontecer. Amém.
O poder de Deus estava presente em Jesus. E o que acontece? Eles estavam sendo moldados e forjados e aprendendo a operar, andando com Cristo. A vida de Cristo estava sendo forjada neles. E meu irmão, o Espírito Santo de Deus está em nós para a gente parecer cada vez mais com Cristo. Mas o Espírito Santo de Deus quer descer sobre nós para nós operarmos nessa terra. Amém? Então, existia algo que estava acontecendo neles, que eles diziam assim, estamos prontos, amém? Nós estamos prontos, nós estamos andando com Jesus, nós sabemos, os Espíritos se nos submetem. E Jesus disse, não, é importante que eu vá, porque se eu não for, vocês não vão receber a promessa de Deus. Amém? O objetivo de Deus é uma igreja ungida por Ele na terra, que traz o governo dele na terra. Amém? É tremendo a história que Jesus, e o padrão que Ele opera. Amém? Os discípulos cheios do Espírito, depois do Pentecostes, eles pregaram e operaram, e a pressão aumentou. O que eles fizeram? Eles foram até Jesus, eles foram em oração, disse, Deus, olha para as ameaças, e consegue a teus servos com mais poder, mais autoridade, mais intrepidez, anuncia a tua palavra. E o poder de Deus desceu sobre eles e continuaram. Ou seja, qual é o ciclo? Nós vamos precisar cada vez mais da ousadia e da autoridade de Deus que vem de uma vida cheia do Espírito, somente de uma vida cheia do Espírito. E meu irmão, uma vida cheia do Espírito significa que você tem que morrer, amém? Esse é o conjunto de por que você anda com Deus, porque quanto mais você andar com Deus, mais o que você pensa não importa muito, importa o seguinte, que nós estamos olhando errado, amém? Nós estamos nos convertendo, e Jesus é a porta, amém? Você está aprendendo a ser discípulo de Cristo, a tomar a tua cruz e dizer assim, não meu querer, mas nós vamos fazendo como Jesus. Mas para completar essa tarefa de fazer como Jesus, você precisa estar cheio do Espírito Santo de Deus. Amém? Como Ele foi ungido. Então é tremendo o que Deus fez. Deus chamou Moisés para cima do monte e escreveu os 10 mandamentos. E Moisés carregava a tábua da aliança. Amém? Era Moisés. Amém? Moisés, um homem ungido para aquela tarefa, refletindo a glória de Deus no rosto dele, carregando a mensagem do Evangelho de Deus. Amém? Essa é a realidade. Aí Paulo fala o seguinte, aí você vê em Jesus, que vai para o monte da transfiguração e também tem o rosto dele brilhando, e Jesus diz, ouçam a ele e não a ele. Jesus veio para cumprir tudo o que o homem não era capaz de fazer, e aí o que acontece? Ele fala assim, essa glória que Jesus carregou é maior, a aliança, do que aquela glória, porque aquela glória desvanecia, essa aqui é uma... Amém? E aí ele disse, e ele fala assim, do Evangelho, da luz do Evangelho, da glória de Deus no rosto de Jesus. Amém? 2 Coríntios 4. E aí Jesus vai para o céu, amém? Ele disse, todo o poder me foi dado, agora é a vez de vocês. Amém? Brilharem o rosto, andarem na presença de Deus e falarem com a autoridade que Deus tem para essa hora. Então, o que serve? Nós olhamos assim, nós vamos fazer um estudo, e o meu ponto é o seguinte, nós vamos fazer um estudo sobre fé? Não. Fé significa, o estudo de fé tem a segunda parte que nós vamos ir aprendendo, ajustando nosso coração, a afirmar a nossa vida, não o meu querer, mas o querer de Deus, a ouvir a voz de Deus, de conhecer o coração de Deus, para chegar nesse ponto que Jesus tem, que Ele só fala o que Deus fala, e agora com a unção do Espírito, na autoridade de Deus. Amém. Fazer as coisas acontecerem. Amém. Nós estamos sendo chamados por Deus, e é como eu queria concluir, nós estamos sendo chamados por Deus para esse lugar onde o Espírito de Deus possa repousar sobre nós. Amém. Ali virei a ti. E meu irmão, Deus é impressionante porque Jesus vem a nós, chama os discípulos,
ele fica 3 anos e meio com eles e ainda diz assim, daqui 10 dias é em Pentecostes, ele não diz, daqui um pouco. É como se Deus está dizendo, vocês realmente querem o que está sendo oferecido? Algumas pessoas foram embora, amém. Lembra? Que começou com a multidão e sobrou 120 no Pentecostes. Por que Deus faz isso? Amém? De alguma maneira Deus ainda quer ver a nossa reação. Eu entendo da seguinte maneira, amém? Quando Deus diz, em Números 11, escolhe 70, amém? O processo de escolha não é amanhã está aí os 70, estão prontos. Não, de alguma maneira ele foi procurar os 70. Onde é que estão os 70? Nós vamos escolher. Amém? Levou um tempo. Então, você vê, parece que Deus está sempre preparando o nosso coração e vendo, seja feito conforme a tua fé. Você anda com Jesus, e aí Jesus diz assim, daqui, espera, porque a promessa vai vir sobre a tua vida. E nós precisamos aprender a valorizar e a querer essa promessa, amém? De alguma maneira, é como Deus diz, nós temos que querer isso, amém? O grande presente de Deus, a promessa de o Espírito Santo agora viver dentro de nós, amém? E viver esse momento na terra. Então, quando nós andamos com Jesus, nós vamos começar a perceber cada vez mais que Ele é o único acesso ao trono da graça, Ele é o único, Ele é o caminho, Ele é a verdade. Nós estamos morrendo. Seguir a Jesus é seguir o exemplo dele. Nós estamos limpando o nosso coração, abrindo espaço para acessar o trono da graça, amém? Através de Jesus, diante de Deus, amém? Assistir diante de Deus, amém? O tempo suficiente para nós sermos enviados por Deus com a mensagem do Evangelho. Meu irmão, nós falamos o que Deus quer falar, amém? Não interessa o que nós achamos e gostamos. Nós não podemos ter preferência política, religiosa, familiar, nada. Deus está procurando pessoas que vão falar o que Ele está falando. Amém. Então, a montanha vai se mover porque Deus quer que a montanha se mova. Amém. E Deus está procurando não pessoas que vão dizer para Deus o que Ele tem que fazer, mas são pessoas que vão captar o plano dEle nessa hora e dizer assim, esse é o meu plano, meu filho, eu estou esperando alguém que fale isso na terra, né? Rendido até o ponto. E, meu irmão, pelo Espírito Santo. Então, quando Paulo fala assim, o que aconteceu com vocês? Vocês começaram no Espírito e estão pregando um outro Jesus, ou seja, todos os caminhos levam a Deus, um outro evangelho diferente do que eu falei, em um outro espírito. Eu falo, quem enganou vocês? Só existe um evangelho. E Paulo ousa ainda, ele fala o seguinte, vai chegar um dia que todo mundo vai ser julgado conforme o meu evangelho. Amém. Esse é o evangelho, que todo mundo vai ser julgado. Então, o que acontece mesmo? Nós estamos sendo refinados, preparados, ajustados, para poder dizer para a montanha. Amém? Então, amém? Simplificando tudo o que eu falei, que Deus nos ajude a perceber, amém, você não fala da montanha só porque você quer, amém, porque você acha que pode ou deve, ou porque você precisa, amém, é uma grande bênção poder, amém, andar com Deus ao ponto de Deus repartir esse dom que é poder liberar a autoridade de Deus na terra e mudar as coisas, é um grande privilégio, amém, e Deus está nos convidando a isso, amém, Deus está nos convidando a ser um desses, amém, que Deus está olhando, Ele está observando, amém, eu gostaria muito de ser um desses anciãos, amém, eu na verdade, cada vez que eu vou brincar de Moisés, eu quero ser o Moisés, amém, é lógico, se não der para ser o Moisés, eu quero ser um dos 70, se não der, eu quero ser os, amém, porque quando você olha, você diz assim, Deus, deve ser maravilhoso, amém, o que Deus tem preparado, e Deus vai sempre dizer assim, você pode ser tu, amém, que Deus tem um plano para cada um de nós. Amém? Glorioso. Para nessa hora, ungido pelo Espírito, falar o que Deus está querendo. Então, é quando o Espírito vem sobre nós, que aí as montanhas começam a mexer. Amém? Nós queremos que o Espírito mova em nós para resolver as nossas pequenas montanhas.
Jesus, ele não estava a paisana naquele dia. Ele estava em pleno ministério dele na terra, movendo montanhas, e disse: vocês também são chamados a operar comigo. Amém. Ele não estava de férias, e não estava de... Amém. Não era trainee. Ele estava em plena missão. E ele começou o ministério dele. E, meus irmãos, esse é o convite que eu creio de Deus para nós. Nós estamos em pleno manifestar do reino de Deus na terra. Deus continua se movendo. Não se distrai ou avalie o que Deus está fazendo pelo mundo político e econômico que nós estamos vendo, mas Deus continua procurando pessoas. Amém. Procurando lá nos cantos, homem segundo o coração dele, que vai poder trazer o governo dele na terra, nessa hora. Em nome de Jesus. Não nos compete conhecer certos tempos ou épocas. Deus vai, de alguma maneira, ajustar o nosso calibre, o nosso coração, porque nós queremos usar as coisas de Deus para os nossos interesses pessoais. Amém. Ele tem um plano. E quando nós buscarmos o reino dele em primeiro, isso implica fazer Deus primeiro. Amém. Implica fazer Deus primeiro. Tem algo, amém, disponível na realidade de o Espírito Santo repousar sobre nós, que ainda a gente está por ver. Amém. Essa é o que eu terminaria o nosso ano dizendo. Amém. Eu creio que nós vamos ver um ano diante de nós. E quanto mais, amém, a sensação que me dá, amém, nós trilhamos uma jornada de rendição a Deus. É assim que eu vejo. Amém. Para que Deus possa repousar um pouco mais do seu Espírito. Continua rendido a Deus, para Deus continuar derramando do seu Espírito. Essa é a jornada que nós temos diante de nós. Nós precisamos criar um desejo por estar cheio do Espírito. Irmão. Valorizar o que é a unção de Deus. Estar ciente, entender como funciona e cooperar para esse lugar. Lembra? Pentecoste é mais um mistério que Jesus disse. Espera, porque vai acontecer. Aqueles que captaram estavam lá perseverando em oração por algo que ardia no coração deles. Amém. Se eu puder trazer uma mensagem, irmãos, termina esse ano com o coração ardendo por Deus, meu irmão, significa que Jesus está perto. O teu amor por Ele, o desejo pelas coisas do algo, tem algo, amém. Nós movemos para essa realidade. É isso, é o coração que ardia, que faz você, amém, subir no cenáculo e ficar perseverando em oração e as pessoas dizem assim: ei, Jesus já foi, segue a vida. E eles falam assim: não, ele disse que tinha uma promessa, tinha algo. Nós estamos na mesma condição. Amém. Nós precisamos manter essa atitude de expectativa, esse desejo, esse coração de em oração estar diante do Senhor. Deus, nós precisamos da unção do Teu Espírito para fazer certas coisas acontecer. Não dá para fazer na nossa força. Amém. Os discípulos entenderam e pediram uma coisa quando eles oraram: Deus, olha para as ameaças e nos dá mais ousadia. Amém. Eu quero traduzir essa palavra ousadia em termos como essa autoridade que Deus tem de você falar as coisas quando ninguém fala, ninguém. Amém. É isso que eles estavam pedindo. Essa autoridade, a unção de Deus profética que carrega autoridade para mover coisas. Amém. Nós precisamos mais de trepidez. E os religiosos da época estavam dizendo: essas pessoas estão falando coisas e coisas estão... E eles percebem que existe uma autoridade e eles são pessoas iletradas que não é desse mundo. Eles são iletrados, incultos, eles receberam algo de outra realidade. Então, nós terminamos o nosso ano parcialmente, 2 meses, e eu crendo em Deus. Que Deus, é como se Deus nos diz:
Amém. Existe algo do alto, amém, que Deus está repartindo. Amém? Que é isso que faz a diferença. Não te engane de fazer um curso sobre mover montanhas, de melhorar a tua fé e ponto A, ponto B. Deus está te levando para um coração rendido para que Ele possa repousar sobre nossa vida.